É difícil acreditar que nós já estamos no final de agosto, já estamos entrando para a última parte de 2021. E durante os últimos meses nós temos acompanhado duas séries de pregações nas vidas de dois patriarcas. Primeiro começando com Abraão, vendo o chamado dele para abandonar sua terra e seguir a Deus até uma nova terra onde Deus lhe mostraria, e ali Deus faria dele um grande povo. Deus prometeu abençoá-lo, Deus prometeu que a descendência de Abraão se tornaria uma bênção para toda a humanidade. Depois nós acompanhamos a história de Isaac. Isaac, o filho da promessa, filho dado a Abraão e Isaac, e a Sara já na sua idade bem avançada. O filho da promessa que nós observamos o cuidado de Deus em preservar a bênção e passar de geração em geração a aliança. E o que nós estamos descobrindo ao longo dessas histórias é que o Deus, Criador dos céus e da terra, é o mesmo Deus que tem um plano especial de redenção para alcançar a humanidade com salvação. E essa história começa lá atrás em Gênesis, começa logo onde o pecado entra na humanidade e danifica e mancha tudo. E Deus, ao longo das Escrituras, nos mostra cada vez mais o seu plano de redimir se tornando realidade. Porque o que nós descobrimos nessa história dos patriarcas é que a bênção prometida a Abraão e aos seus descendentes vai chegar até nós na pessoa de Jesus Cristo, o descendente da promessa, aquele que se tornaria o libertador para nós. Hoje nós estamos começando uma nova série, um terceiro patriarca, Jacó. Já ouvimos falar um pouco sobre Jacó nas últimas semanas, pois Jacó é filho de Isaac. Não uma história tão agradável em determinados momentos, uma família destruturada, uma família passando por conflitos internos, uma família muitas vezes parecido com as nossas famílias, né? Famílias que experimentam as dores do pecado, famílias que experimentam os danos que o pecado causou na humanidade. E hoje à noite nós vamos continuar essa história observando a vida de Jacó e como Deus demonstra o seu cuidado e a sua presença para Jacó. Nós vamos encontrar Jacó no momento da história, um momento onde ele está meio desacreditado em Deus, não está confiando em muitas pessoas, um homem trapaceiro, um homem que já causou muitos danos na sua família, mas nós vamos observar o cuidado de Deus com este homem, abrindo o coração dele, amolecendo o coração endurecido. E ao longo dessa história nós vamos descobrir um homem que vai conhecer a Deus verdadeiramente e vai descobrir que Deus está de fato presente em sua história. Mas antes disso vamos ler uma afirmação, a confissão de fé quanto ao que nós acreditamos sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Então se você quiser pegar sua Bíblia, vocês podem ler de voz alta. Diz assim: esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a pegar sua Bíblia, abrir em Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Nós vamos começar no versículo 41. Vocês se lembram, na semana passada, Rony nos trouxe a mensagem sobre aquele momento trágico na família de Isaac, quando Jacó
trapaceou o seu irmão, enganou o seu pai e recebeu a bênção que normalmente seria passado para o primogênito da família. E com isso, a coisa foi de mal a pior. Vamos ler a partir do versículo 41 de Gênesis 27. Diz assim a palavra de Deus. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias até que passe o furor de seu irmão e cesse o rancor dele contra você. E se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Vamos orar, pedir a bênção de Deus no nosso tempo de estudo juntos. Bondoso Deus e Pai, nós te damos graças porque o Senhor não é um Deus apenas de longe, mas também um Deus de perto. Um Deus presente em nossas vidas, nos altos e nos baixos. Um Deus que jamais nos abandona, jamais nos deixa. Então, Pai, nos ensina por meio dessa história a confiar mais em Ti. Aumente a nossa fé, ó Deus, para que nós possamos enxergar o Teu agir em nossas vidas. E, Pai, que isso sirva para testemunho àqueles que estão ao nosso redor, para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido e para que a Tua glória e a Tua fama se espalhe por toda a terra. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um sonho divino. Mas antes disso, deixa eu fazer uma introdução que talvez vai chegar no coração ou no centro do assunto e talvez até algo que você mesmo está experimentando hoje à noite. A solidão é um sintoma comum do sofrimento. Talvez você já passou por momentos de solidão, talvez hoje mesmo você está sentindo solidão. Ao encararmos dificuldades por longo prazo, nós podemos nos sentir completamente isolados uns dos outros. Mesmo com pessoas ali por perto, aquele sentimento interior de que nós estamos sós. Com sentimentos de desânimo, desespero e tristeza, às vezes podemos até chegar à conclusão que Deus nos abandonou. Isso foi o caso de muitos salmistas. Basta você ler os salmos que eles vão questionar a Deus: onde o Senhor está? Por que eu estou sofrendo desta forma? Mas a verdade é, e nós vamos descobrir hoje à noite, a verdade é que Deus está sempre presente. Mesmo que a solidão e o desânimo nos dominem. Então nessa história, nós entramos na história já a um ponto bem desenvolvido em termos do conflito ali dentro daquela família. Depois de defraudar o seu pai e conseguir a bênção do seu irmão, o que nós encontramos é Jacó deve ter pensado que agora sim a minha vida vai melhorar, né? Eu consegui a bênção prometida, a aliança que Deus prometeu a Abraão e passou para Isaac, agora Jacó vai receber. Mas a verdade é que Jacó alcançou o sucesso por meio da mentira e engano. E o custo foi alto. Seu irmão Esaú ficou enfurecido e determinou em seu coração que iria matá-lo, mas ele iria esperar até a morte de seu pai Isaque. Então Jacó, junto com sua mãe, usaram a desculpa de que Jacó iria procurar por uma esposa na terra dos seus parentes. Mas a verdade é que ele estava fugindo para se proteger.
Nós encontramos Jacó no próximo capítulo, o capítulo 28, que na verdade vai ser o foco da pregação de à noite. Encontramos Jacó no meio desse trecho sozinho, fugindo, provavelmente amedrontado pelo que nós vemos no seu parecer, na sua conduta. Ele com certeza estava pensando, talvez Deus me abandonou, talvez ele nem mesmo conhecia Deus da mesma forma como seu pai Isaac e o seu avô Abraão. Mas nessa história, Deus penetra o desespero de Jacó. E lhe aparece de forma sobrenatural. Deus vai renovar a sua promessa, a mesma promessa que fez a Abraão e a Isaac. Deus vai renovar essa promessa, prometendo a Jacó que ele estaria do seu lado, que ele lhe acompanharia, que Deus proveria suas necessidades, que Deus o protegeria e que Deus também cumpriria todas as promessas da aliança feita com Abraão. Jacó agora poderia continuar a sua jornada confiante de que Deus estava cuidando do seu futuro. Mas será que ele vai confiar plenamente no final da história de hoje? Vamos adiante. Gênesis capítulo 28. Nós vamos hoje ler o capítulo inteiro, é um capítulo curto. Nós vamos extrair alguns princípios aplicáveis para as nossas vidas. Isaac chamou Jacó. Então lembra da interação com Rebeca e Isaac? Ela disse a Isaac, nós precisamos mandar Jacó embora, porque ele precisa encontrar uma esposa não aqui em Canaã. Então Isaac chamou Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim Isaac despediu Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Arã, para tomar de lá esposa para si, e que ao abençoá-lo lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã Arã. Sabendo também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei para onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sonho, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus.
Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. O primeiro que nós observamos é a fuga de Jacó. E na fuga de Jacó, tudo foi bolado por parte da mãe. Rebeca, nós observamos nos últimos capítulos, era uma mãe manipuladora. Ela quis que o seu filho preferido, Jacó, recebesse a promessa e a bênção de seu pai. Então ela ajudou Jacó a enganar o seu pai, trapacear o seu irmão Esaú. E o plano de Rebeca era simples. Ela disse a Isaac: eu estou aborrecida, eu estou chateada por causa das filhas de Et, as hititas, outra maneira de dizer. Os hititas era um povo que morava ali em Canaã, um povo idólatra, um povo mau, um povo de guerra, amavam derramamento de sangue. Mas ela não quis que o seu filho Jacó casasse com uma dessas mulheres. Pelo menos é o que ela disse a Isaac ou para Jacó poder fugir da presença do seu irmão Esaú. A verdade é que se nós olharmos alguns capítulos antes, em Gênesis 26, no versículo 34, nós descobrimos que Esaú se casou com duas mulheres hititas. E diz ali naquele trecho que essas duas mulheres hititas haviam se tornado motivo de amargura, tanto para Isaac quanto para Rebeca. Então ela aproveita esse gancho para dizer a Isaac: vamos mandar o nosso filho de volta à nossa parentela, para que ele não se case com uma dessas mulheres daqui de Canaã. O único consolo para Esaú, naquele estado enfurecido, era de que o seu pai estava prestes a morrer e que depois ele iria se vingar. Isso acontece muito, eu já ouvi histórias verídicas de hoje em dia, onde filhos esperam o pai ou a mãe morrer para se vingar contra um irmão ou contra uma irmã. Mas para proteger o seu filho favorito, Rebeca lhe mandou para a terra de Padã Arã, onde ele poderia não apenas encontrar uma esposa, mas também viver debaixo de uma certa proteção. É importante nós entendermos algo sobre o contexto histórico. No mundo dos patriarcas, milhares de anos atrás, as pessoas normalmente se casavam entre sua parentela, às vezes com um primo distante, às vezes com outro parente, mas isso era muito normal. Rebeca poderia muito bem ter se expressado ao longo dos anos, tendo visto as mulheres hititas, ela muito bem poderia ter dito: vamos mandar o nosso filho para lá agora, ou vamos buscar entre nossa parentela uma esposa, assim como Abraão fez para o seu filho Isaac. Mas ela não fez, ela esperou até esse momento e aproveitou o momento para mandar Jacó embora. De fato, ela não queria que ele se casasse com uma das mulheres hititas. Nós encontramos isso com clareza ao longo dos trechos. Tanto ela quanto Isaac não queriam isso. Mas o foco dela estava errado. Ela estava desviando a atenção de si mesma e da trapaça, do engano. Ela desviou a atenção para focar no erro de Esaú e nos seus casamentos com duas mulheres hititas. Ela manipulou Isaac a cada momento nessa parte da história. E ela queria simplesmente alcançar sua própria vontade, de que o seu filho Jacó fosse o abençoado e que ele fosse protegido. Agora, quando Jacó fugiu para se proteger,
sua perspectiva deve ter sido bastante triste. Ele havia agora se tornado um homem sem nação, sem família e mesmo sem função. Ele era um foragido, sem terra. Aqui nós encontramos o trajeto provável que ele fez para chegar em Harã. Eles estavam antes aqui embaixo, na parte do sul de Israel, e ele subiu aqui até Harã. Mas o capítulo 28 tem como foco essa região aqui de Betel. Ele era um homem foragido. E certamente ao viajar, focando em Harã, em chegar na sua parentela, seu futuro com certeza era como uma neblina. As coisas não muito claras, sem saber o que aconteceria amanhã, sem saber que se o seu irmão estaria lhe perseguindo para lhe matar. Ele não tinha certeza de nada. E com certeza ele deve ter pensado, será que o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, me acompanharão até essa terra desconhecida para mim? Nos primeiros versículos aqui de Gênesis 28, Isaac se despede do seu filho caçula, com instruções de procurar uma esposa lá entre a sua parentela. Na verdade, para encontrar uma prima com que se casar, para encontrar uma filha de Labão, e Labão seria o irmão de Rebeca. Mas antes de Jacó embarcar nessa viagem, nessa jornada, Isaac vai abençoá-lo de novo. Mas desta vez ele sabe que é Jacó. Dessa vez ele não foi enganado. E o Isaac vai abençoar Jacó da seguinte forma. A bênção que ele vai proferir ou vai falar para o seu filho é uma bênção que parece ser a bênção original ali em Gênesis, no início, na criação do homem e da mulher. Porque ele pediu que Deus abençoasse Jacó e lhe fizesse frutífero e multiplicasse os seus descendentes. É isso que Deus fez ao criar. Ele tornou os animais frutíferos para que se multiplicassem e enchessem a terra. E ele falou que o homem e a mulher deveriam fazer o mesmo. Deveriam ser frutíferos, se multiplicar e encher a terra. Depois, ele designou Jacó como herdeiro da promessa que Deus havia feito a seu pai Abraão. Então, mesmo tendo sido enganado, Isaac sabe que agora ele não pode voltar atrás. E de alguma forma, este deve ser o plano de Deus. Então, ele passou para Jacó a promessa da terra prometida, a promessa de uma grande nação e a promessa de ser abençoado. E, na verdade, a promessa de que toda a humanidade seria abençoada através de seus descendentes. Quase todas as palavras que Isaac falou foram uma repetição das palavras de bênção que Deus falou a Abraão e depois a Isaac. Tamanha era a importância dessa promessa, dessa aliança, que ele tinha decorado as palavras e falou essas palavras abençoando Jacó. Nos eventos seguintes desse trecho, Deus confirmou o papel de Jacó como herdeiro da promessa. Mas nós vamos ver ao longo dessa história que Jacó ainda relutou e teve dificuldade de abraçar as palavras de Deus e de realmente confiar plenamente em Deus. Ele precisaria descobrir que o Deus do seu avô e o Deus do seu pai também era o seu Deus. Ele precisaria depositar sua total confiança em Deus. Ele precisava descobrir que Deus estava presente com ele em cada momento, protegendo, cuidando, guiando. E a verdade é que o que nós temos descoberto nessas últimas séries é que Deus é um Deus soberano, um Deus que está no controle de cada detalhe das nossas vidas. Mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, podemos ter a certeza que Deus sabe e a nossa história não passa despercebida por Deus. Ele está no controle das nossas vidas. Nos versículos 10 a 22, nós
encontramos o foco desse trecho, que é um sonho. E nesse sonho, Jacó vai deitar, porque o sol já tinha se posto, já estava escuro. Ele vai parar ali no meio da jornada, num local que antes era chamado de Luz e depois vai ser chamado de Betel. Mas ele pega uma pedra e usa essa pedra como travesseiro. Agora, eu não sei se você já usou pedra como travesseiro, mas eu já vi pessoas usando pedras. Na verdade, quando nós construímos uma casa, muitos anos atrás, lá no interior de São Paulo, no almoço, os pedreiros comiam sua marmita e logo em seguida cada um pegava um tijolo e usava o tijolo como travesseiro e dormia. Eu não tenho condições de fazer isso, eu prefiro um travesseiro macio, né? Mas é o que aconteceu aqui, não tinha lugar onde encostar sua cabeça, então ele pega uma pedra e ali ele vai dormir. E com certeza não dormiu muito bem, porque esse sonho era um sonho diferente, um sonho estranho. E neste sonho, ele vai ver uma escada que vai ter o topo no céu e a parte de baixo da escada na terra. Então, ele ali sozinho, com sua cabeça em cima de uma pedra, dormiu e teve esse sonho que nós vamos descobrir é um sonho divino, um sonho dado por Deus para revelar algo a Jacó. E nós somos convidados a presenciar esse sonho do ponto de vista de Jacó. Nós vamos ouvir a voz de Jacó e nós vamos também ouvir a voz de Deus falando com ele. Uma coisa muito interessante que se encontra no versículo 13, na verdade, algumas das nossas traduções não vão ter a palavra melhor, porque na minha tradução pelo menos diz, e eis que o Senhor estava perto dele, certo? Talvez sua tradução diz isso. Tem uma tradução que é a Nova Versão Internacional, que diz, ao lado dele o Senhor estava. Deus estava ao lado, junto dele, não ali, não um pouquinho mais distante, mas Deus estava junto dele, perto, ao lado. E isso é importante entendermos nesse momento da história, porque Jacó, como um homem foragido, um homem amedrontado, um homem sem saber qual seria o seu futuro, Deus estava ali, ao lado dele. Mas Jacó mesmo reconhece e afirma, na verdade, o Senhor está nesse lugar. Eu nem o sabia. Ele vai dizer isso mais ali na frente. O que nós encontramos é um homem que é descendente de um patriarca, descendente de dois patriarcas, na verdade, mas que provavelmente, até essa altura da história, ainda não havia abraçado a mesma fé de seu pai. Ele provavelmente era um homem incrédulo nessa altura da história. Ele não reconhece Deus como sendo o seu próprio Deus, como o Senhor sendo o seu próprio Senhor, porque ele, por diversas vezes, vai se referir ao Deus do meu pai, ao Deus do meu avô, e não ao meu Senhor e ao meu Deus. Mas a presença manifesta de Deus e suas palavras aqui para Jacó, de promessa, provaram para Jacó que Deus estava ali, que Deus é fiel e que Deus é constante como uma rocha. Um comentarista escreveu o seguinte sobre esse sonho. Ele disse, nesse sonho, a terra não é deixada de lado para cuidar de si mesma. E o céu não é um domínio totalmente separado para os deuses. O céu tem tudo a ver com a terra. E a terra finalmente pode contar com os recursos do céu. O que nós vamos descobrir aqui nesse sonho é o fato de que o Deus criador dos céus e da terra, que habita nos céus, é um Deus presente aqui conosco. Deus ainda não havia se encarnado através do seu Filho, como nós vamos encontrar no Novo Testamento, Jesus Cristo sendo Deus em carne, mas Deus, ao se revelar nas Escrituras, estava mostrando que ele era um Deus presente, que não era um Deus tão distante que não tinha algo a falar para a humanidade. E foi exatamente isso o que Jacó precisava ouvir na sua condição de desespero, de solidão e desânimo. E Deus falou diretamente com Jacó.
E as palavras do Senhor para Jacó nos levam à mensagem central desse trecho. Por quê? Porque o Deus de Abraão e de Isaac agora vai reafirmar a sua aliança com Jacó e ele vai fazer 5 promessas. Vamos ver quais são essas 5 promessas. Primeiro, nos versículos 13 e 14, Deus vai incluir Jacó na aliança que ele havia feito com Abraão. E assim ele vai prometer para Jacó a terra de Canaã, descendentes tão numerosos quanto o pó da terra e uma nação que abençoaria toda a terra. Então me ajude a lembrar, quais foram os 3 elementos da promessa que Deus deu a Abraão? Terra, descendência e bênção. Nós encontramos todos 3 novamente aqui nas palavras que Deus fala a Jacó. Depois, no versículo 15, Deus vai repetir a Jacó a promessa que fizera a Isaac. Ele disse, eu estou com você. Jacó precisava ouvir isso. Jacó precisava descobrir que o Deus de Abraão e de Isaac também seria o seu Deus. E ao dizer, eu estou com você, no versículo 15, ele vai então fazer 3 promessas que vão se tornar significantes para Jacó. Um homem que estava em fuga, um homem foragido. Ele vai prometer proteção. Eu vou lhe guardar, eu vou lhe proteger por onde quer que você for. Não importa, eu estarei do seu lado, eu te protegerei, eu lhe guardarei. Mas depois ele também prometeu que faria que ele voltasse para a terra de Canaã, para a terra prometida. E isso era importante para essa bênção, para essa aliança que Deus havia feito com Abraão, porque Deus prometeu terra, descendência e bênção. Então a bênção a gente já vê, Deus vai protegê-lo, Deus vai assegurar que essa promessa vai continuar adiante, mas Deus também promete que vai trazê-lo de volta à terra. A terra era importante, mas Deus também prometeu que não abandonaria Jacó, nem deixaria de cumprir as suas promessas. Essas promessas com certeza devem ter oferecido a Jacó algum conforto, alguma confiança que ele tanto precisava. Mas ainda assim, não era o suficiente para esse homem relutante. Mas nós vamos precisar ouvir mais sobre isso nas semanas seguintes. Qual foi a resposta de Jacó ao ter esse sonho, a ouvir a voz de Deus, a ver anjos subindo e descendo essa escada no seu sonho? Qual vai ser a resposta de Jacó? No versículo 17, lemos que Jacó teve medo e disse, temível é este lugar. Por que será que ele teve medo? Por que será que ele teve medo? Porque Deus falou com ele. Porque o que ele viu era algo diferente, algo que ele até então não havia experimentado, algo sobrenatural. Mas o que nós encontramos aqui é que ele era temente a Deus. Mas ser temente a Deus não é o suficiente, você precisa conhecê-lo como o seu próprio Deus. A verdade é que no mundo de hoje há muitas pessoas tementes a Deus, pessoas que creem que existe um Deus, pessoas que creem que existe um Deus controlando todas as coisas. Mas é necessário abraçar a mesma fé de Abraão e de Isaac. É necessário fazer de Deus o nosso Deus, de ter um relacionamento pessoal com Ele. Jacó vai pegar a pedra que ele havia usado como travesseiro e ali ele vai colocar a pedra em pé, como uma coluna, para comemorar aquele evento e para marcar a significância daquele lugar. Pois ali ele teve contato com esse Deus a quem temia. Então Jacó vai dar ao nome daquele lugar Betel. Betel significa a casa de Deus, literalmente, a casa de Deus. Eu já ouvi de muitas igrejas que colocam o nome de Betel. É um nome muito bom, é um nome que nos ajuda a entender que Deus está aqui, que Deus está presente.
Nós podemos achar que isso foi algo interessante, algo bonito que Jacó fez. Ele fez um memorial ali para lembrar daquele momento marcante, daquele sonho sobrenatural. Mas o que nós vemos nesse relato é que Jacó deixou de fazer uma coisa. Ele deixou de fazer uma coisa que o seu pai havia feito por diversas vezes e que o seu avô havia feito por diversas vezes. Ele não construiu um altar e nem adorou a Deus. Mesmo dizendo, esta é a casa de Deus, vamos chamar aqui de Betel, mesmo assim, ele não ergueu um altar e não adorou a Deus. A verdade é que muitos anos depois, na história de Jacó, nós vamos ver ele voltando para Betel e ele vai edificar um altar. E ele vai adorar a Deus. Por quê? Porque Deus vai se tornar o seu Deus pessoal. Porque ele vai ter a mesma fé do seu pai e do seu avô. Ele vai descobrir quem de fato era esse Deus. E as palavras de Jacó, no final desse capítulo, nos mostram, eu creio, de uma forma muito clara, que ele ainda não havia abraçado Yahvé, ou Jeová, como o seu próprio Deus. Por quê? Em resposta às promessas que Deus fez, qual vai ser a resposta de Jacó? No versículo 20 ele disse o seguinte: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Só então. Muito importante, é marcante. Muita gente que acha que ele já era crente por ter sido criado na casa de crente. Gente, não é assim. É necessário que cada indivíduo abrace Deus como seu Deus pessoal. E o que Jacó tenta fazer é o que muitas pessoas tentam fazer uma barganha com Deus, né? Se Deus fizer isso, aí então eu vou obedecer a Deus. Se Deus me fizer tal coisa, aí então eu vou frequentar a igreja. Se Deus fizer isso ou fizer aquilo, ou não permitir que eu passe por tal coisa, aí então eu vou servir a Deus com minha vida. Gente, Deus não é um Deus para ser manipulado. Mas ele tenta fazer isso. Então o que é que ele faz? Ele diz o seguinte: se o Senhor me der proteção, se o Senhor me der comida e roupa, porque certamente era uma preocupação, ele era foragido, não tinha casa. E se o Senhor me trouxer de volta, quer dizer, de volta à terra prometida, Deus já havia prometido isso, né? Mas ele ainda assim vai dizer, se o Senhor me trouxer de volta para casa, então eu farei o quê? O Senhor será o meu Deus, mas não apenas isso, ele diz o seguinte: então o Senhor será o meu Deus, a pedra que eu pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me conceder, certamente te darei o dízimo. Ele fez uma barganha com Deus, tentou fazer uma barganha com Deus. Se o Senhor fizer isso, então o Senhor vai ser o meu Deus, eu te darei o dízimo, 1/10 de tudo que eu tenho, e essa coluna aqui vai se tornar um memorial em que todos vão reconhecer que essa é a casa de Deus. Jacó estava exigindo algumas coisas de Deus, pedindo que Deus lhe desse exatamente o que Deus já havia prometido. É um tanto peculiar que ele estava pedindo proteção, que ele estava pedindo para ser trazido de volta para a casa do seu pai, e é justamente isso que Deus já havia prometido. Meus queridos, ouçam as palavras de Jacó e entendam uma coisa clara, uma coisa óbvia: ele não confiava ainda em Deus. Ele era temente a Deus, mas ele não tinha abraçado a mesma fé de seu pai e de seu avô. Mas ele também quis uma demonstração específica. Se o Senhor me suprir comida e roupa, né? Da nossa perspectiva, Deus já tinha prometido abençoá-lo, Deus já tinha prometido lhe dar a terra, Deus já tinha prometido proteção, mas ele vai pedir aqui comida e roupa. Ele queria ter certeza de que as suas necessidades básicas
seriam cuidadas, que Deus supriria essas coisas. Quantas pessoas ainda nos dias de hoje não tentam fazer as mesmas barganhas com Deus? Existe até uma teologia inteira, teologia da prosperidade, que tenta fazer justamente isso. Se você der algo ao Senhor, então o Senhor vai lhe abençoar dessa forma. Não é assim que a graça de Deus funciona. Mas o que nós vamos descobrir é que mesmo com a falta de fé de Jacó, mesmo ele ainda não tendo abraçado Jeová como o seu próprio Deus, ainda assim nós descobrimos que Deus é um Deus fiel, que Deus é um Deus presente, e essa fidelidade duradoura de Deus vai preservar a promessa que vai ser importante para que o Salvador venha através da descendência de Jacó. Meus queridos, de todos os patriarcas, provavelmente essa vai ser a história onde nós vamos observar transformação de forma mais drástica. Nós vamos descobrir um homem que era enganador, um homem mentiroso, um homem desconfiado com tudo e com todos, que no final de contas, Deus vai usá-lo para se tornar o pai de uma nação. Então, nessa jornada, ele está aqui em Betel, rumo a Padã Arã. Quando Jacó estava caminhando, ele tinha deixado tudo para trás. Quando ele chegou aqui em Betel, tinha abandonado sua família, sua casa, tinha deixado tudo para trás, menos uma coisa. Ele não havia deixado para trás o seu desejo de controlar as circunstâncias. Hoje em dia, na psicologia moderna, existe o que é chamado de transtorno obsessivo compulsivo, né? Chamamos de TOC. É o desejo de estar no controle de todas as circunstâncias. Mas quando nós olhamos de uma perspectiva bíblica, nós podemos afirmar que não é um distúrbio e nem mesmo é um transtorno. O termo bíblico para esse desejo humano de querer controlar as coisas é simples, é pecado. E mesmo que Jacó teve esse encontro sobrenatural com Deus, com esse sonho divino, e ali vai erguer um monumento, e vai chamar ali da casa de Deus, Betel. Mesmo assim, ele ainda não conhecia pessoalmente, nem confiava plenamente em Deus. Por quê? Porque o autocontrole ainda era importante para ele. Ele queria controlar o seu próprio destino, ele queria assegurar determinadas coisas. A gente vê isso ao longo da história dele, manipulando o seu irmão, enganando o seu pai, mentindo. Esse homem enganador e manipulador, mais adiante na história, vai encontrar outra pessoa como ele, seu futuro sogro, Labão, que também vai ser um homem acostumado a enganar e a manipular para o seu próprio bem. Nós vamos descobrir nessa história que Jacó vai ter que descobrir que Deus é capaz de cuidar dele, a despeito da manipulação e do engano do ser humano. Na semana que vem nós vamos ver que na casa de Labão, Jacó vai ficar extremamente rico, porque Deus estava cuidando dele, suprindo suas necessidades e fazendo ele prosperar, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Mas deixa eu pausar por só um instante antes de terminar hoje à noite e falar um pouquinho sobre essa escada. Essa escada é uma imagem extraordinária, né? Uma escada ligando a terra ao céu. Essa escada se tornou famosa ao longo de toda a história humana, tanto na arte quanto na literatura. Até em certos diálogos filosóficos e religiosos, a escada com esses anjos subindo e descendo, se tornou algo impactante para os leitores da história bíblica. Os intérpretes tinham certeza que essa escada tinha algum simbolismo mágico por trás do sonho. Eles acreditavam que tinha algo a mais a ser descoberto nesse sonho da escada.
Tenho aqui alguns desenhos ou quadros, pinturas que foram feitos com essa escada em mente. Você pode pesquisar na internet, você vai encontrar vários. Jacó deitado ali, os anjos subindo e descendo. Em diversos períodos da história, esse sonho foi importante. Agora, naquela época, na era mesopotâmica, haviam construções chamadas de zigurates. Zigurate era uma construção em formato de pirâmide que simbolizava o ponto de encontro entre o céu e a terra. Para os incrédulos, especialmente de onde veio Abraão, aquela terra toda de Mesopotâmia, eles acreditavam que ali no topo daquele zigurate tinha um lugar onde os deuses desceriam e teriam contato com os seres humanos. Então, o que eles costumavam fazer? Construir muitos zigurates. Inclusive, a Torre de Babel provavelmente era uma espécie de zigurate. Eles queriam chegar até Deus. Era tão conhecido isso que na história de Mesopotâmia, há relatos de que aqui em cima havia uma sala, às vezes com uma cama, e eles levavam alimentos como sacrifício, pensando que os deuses desceriam, deitariam, comeriam, e ali teria esse contato entre o céu e a terra. Então muitos vão ver esse relato na história de Jacó e vão pensar assim como os zigurates. É um ponto de encontro entre o céu e a terra. Esse simbolismo certamente afetou muitos ao longo da história religiosa. Nos dias de Jesus havia um filósofo em Alexandria, na África, chamado Filon. E Filon de Alexandria explicou que a escada representava os altos e baixos da vida virtuosa. Elas estão em estado transicional, presos entre o céu e a terra. E às vezes a gente está um pouquinho mais acima, às vezes um pouquinho mais abaixo, e a escada é mais ou menos isso para o ser humano. Mas na interpretação de Filon e de muitos outros que veem essa história, há a perspectiva de que o favor de Deus e a salvação humana depende das nossas obras. Então, você avança um pouquinho e vai subindo a escada quando você pratica o bem, quando você dá dinheiro aos pobres. Nada mais é do que uma barganha, né? Pessoas veem um relato como esse e pensam que a escada para chegar até Deus é dessa forma. Você vai subindo pouco a pouco, às vezes você desliza e cai para baixo, depois sobe mais um pouquinho. E nessa interpretação, a salvação depende de nós e não de Deus. A salvação é por obras e não pela graça de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado ao interpretar e ler a respeito desse sonho e não tentar entender que há alguma maneira de nós, em nossa própria força, subirmos essa escada para chegarmos mais perto de Deus. A escada é representativa de um Deus que desce, um Deus que chega onde nós estamos, um Deus que quer se relacionar conosco, e não uma escada que nós, em nossa condição de pecador, temos condições de subir. A verdade é que Deus precisaria enviar o seu próprio filho, que se tornaria um homem, viveria uma vida de lutas, de dificuldades, de tentações como você e eu. E Deus, ao se tornar carne humana, por meio do seu Filho Jesus Cristo, vai trazer a salvação para nós, porque nós não podíamos chegar até Ele. O nosso pecado nos impede de chegar até Deus. O nosso pecado nos coloca numa condição de morte espiritual. Para Deus não há maneira de nós chegarmos até Ele. Deus precisa chegar até nós e Deus vai superar essa divisa do pecado por meio do seu próprio Filho. Alguns intérpretes também enxergam a escada de Jacó como uma confirmação da presença contínua de Deus. Eu creio que talvez seja isso, sim. No quarto século, o pregador João Crisóstomo explica que o sonho de Jacó demonstrou o amor de Deus por Jacó, a misericórdia de Deus por Jacó, ao ponto de até João Crisóstomo identificar Jesus Cristo na história. Vejam, ouçam as palavras dele.
Observem o cuidado extraordinário do Deus amoroso. Quando ele viu Jacó deixando tudo, Cristo decidiu ajudar e fortalecer Jacó no início da jornada. Então lhe apareceu com as palavras: eu sou o Deus de Abraão e de seu pai Isaque. Eu fiz com que Abraão e seu pai experimentassem grande sucesso e prosperidade. Então, não tenha medo. Creia que eu sou aquele que cumpre promessas, que eu sou aquele que derrama graça e misericórdia sobre a sua vida. A história de Jacó, aqui em Gênesis 28, nos mostra um homem foragido, um homem relutante, um patriarca indeciso e desconfiava ainda da soberania e fidelidade de Deus. Mas através dessa história, o que nós descobrimos é que Deus é um Deus que cuida do seu povo. Deus é um Deus que abençoa, Deus é um Deus que cumpre suas promessas. Deus é fiel quando nós somos infiéis. Em conclusão, é importante nós entendermos que as promessas de Deus não dependem da nossa fé. A graça de Deus não depende das nossas obras. Então, diferente de Abraão, cuja fé o levou para uma terra desconhecida, Jacó está fugindo da terra prometida para um lugar distante a fim de escapar de uma situação perigosa, devido aos seus próprios erros e pecados. Quando Deus do céu se aproxima a Jacó ali em Betel, declarando promessas de bênção, proteção, prosperidade, Jacó fica maravilhado. Ele reconhece que certamente Deus estava ali, mas ele ainda não estava pronto para confiar plenamente em Deus. A verdade é que é uma coisa ouvir a respeito do que Deus pode fazer, mas é uma outra coisa experimentar a presença de Deus em nossas vidas. É uma coisa ouvir relatos que já aconteceram em outro lugar, em outro momento, mas é outra coisa nós dizermos que esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que cuidou de Abraão, de Isaque e de Jacó, é o Deus que eu confio. Jacó respondeu tentando fazer uma barganha com Deus: se o Senhor fizer isso, então tu serás o meu Deus. O problema é que Jacó não reconhecia que Deus é Deus a despeito da perspectiva humana. Deus é Deus a despeito do que você pensa. E Jacó queria manter o controle de sua vida. Mas a maravilha dessa história é que Deus é misericordioso e Deus é paciente. Ele é isso conosco também. Talvez há alguém aqui hoje à noite que ainda nunca se rendeu a Jesus Cristo e nunca entregou sua vida a Ele e pediu que Ele fosse o seu Salvador. Talvez você ainda, como Jacó, é uma pessoa temente a Deus, mas ainda não abraçou Deus como o seu Deus verdadeiro. Deus está sendo paciente com você. Deus está sendo misericordioso com você. Não deixe passar mais um dia sem abraçar as verdades da fé em Jesus Cristo. E muitos de nós podemos nos identificar com Jacó, né? Entendemos a sua relutância de abraçar as promessas de Deus. Eu às vezes tenho medo. Eu às vezes tenho dúvidas. Nós temos medo de abrir mão do controle das nossas vidas. Porque não sabemos o que Deus vai fazer e é assustador não saber o que vai acontecer. Isso é verdade. Mas a Bíblia afirma vez após vez que Deus, e apenas Deus, é digno de ser confiado. Qualquer confiança que nós colocamos na nossa própria força, na nossa habilidade ou até mesmo na nossa sabedoria, dará errado. Porque os recursos do ser humano não são apenas limitados, mas são danificados pelo pecado. As pessoas nos decepcionarão. Nossa própria força falhará. Mas como Jacó estava prestes a descobrir, Deus é um Deus fiel. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que jamais falhará. Vamos orar? Senhor Deus,
É maravilhoso ver essas histórias e encontrar personagens parecidos conosco. Nos conforta, ó Deus, saber que nós não somos os únicos que duvidam de vez em quando. Nós não somos os únicos que querem controlar o destino das nossas vidas. Mas, ó Deus, não permita que nós sejamos como Jacó nesse momento da sua história. O Senhor quebranta o nosso coração, remova esse desejo do autocontrole, ó Deus, e nos ajude a ter corações rendidos e quebrantados diante de Ti. Ó Deus, remova o orgulho, remova a mentira, remova o engano dos nossos lábios, ó Pai, para que verdadeiramente sejamos transformados de dentro para fora e que o fruto do Espírito que habita em nós venha a ser manifesto, ó Deus. Pai, eu peço por qualquer um presente aqui nessa noite que nunca se rendeu a Jesus Cristo, que ainda está relutando como Jacó, que ainda pode dizer que é temente a Deus, mas ainda não abraçou esse Deus. Então, Pai, eu clamo a Ti que nessa noite haja salvação aqui em nosso meio. Eu clamo, ó Deus, que o Senhor remova as chagas da cegueira espiritual, para que hoje haja salvação aqui em nosso meio. É isso que nós oramos. No nome forte, no nome misericordioso e gracioso de Jesus Cristo. Amém.